Olá, tudo bem? Graça e paz. Sou Cícero Pereira do canal Eu no EBD e mais uma vez estou aqui pela misericórdia de Deus para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Bom, pessoal, já quero agradecer a você que é inscrito do meu canal, a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelos comentários. Que Deus abençoe a vida de vocês. O canal está crescendo, Deus tem abençoado. E tenho certeza que nós vamos ainda melhorar muito. Não é fácil fazer esse tipo de trabalho porque o tempo não nos permite, mas com fé em Deus e determinação, nós vamos conseguir aí toda semana disponibilizar para você um trabalho maravilhoso para a Escola Dominical. Você que faz uso desse trabalho, muito obrigado. Você que é professor da Escola Dominical, superintendente, alunos pelo Brasil inteiro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você faz uso desse meu trabalho e eu ainda não te conheço, entre em contato comigo. Tem meu e-mail abaixo aí, em algum lugar eu deixo aí abaixo do vídeo. Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Fala comigo, entre em contato comigo. Também, se você entrar em contato comigo, vai até facilitar para você na questão desses slides. Por quê? Porque os slides ele fica pronto primeiro do que o vídeo. Então, se você me passar o seu e-mail, assim que eu concluir os slides, eu já envio para você e você já pode estar estudando aí, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal do meu trabalho, claro, se gostar, não precisa se inscrever não. Se você gostar, dá aquela força, deixa aí seu comentário, dê seu joinha. Não sei para que serve joinha, né? Mas deixa aí, vai, ajuda aí, velho. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá? Estou muito contente aí pela repercussão desse trabalho. São muitas igrejas pelo Brasil inteiro aí, são muitos irmãos mesmo que têm feito uso. Sem fins lucrativos, é gratuito, você não vai pagar nada por isso e a sua aula será diferente. É uma aula dinâmica, é uma aula interativa onde os professores interagem com os alunos. Enfim, acompanhe essa aula e você vai ver como que funciona, tá certo? Nós já estamos na lição de número 3 do quarto trimestre de 2017, o último trimestre desse ano, que tem por tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, convido você para assistir essa aula comigo, analisar o conteúdo desse trabalho. Claro que o slide ele é uma ferramenta, ele não substitui a aula, mas, meu amigo, faça um teste, leve para a sua igreja. Se não tiver um data show, você pode levar a sua televisão. Se não tiver na sua casa, peça emprestada com os irmãos, faz um teste para você ver. Só tem um problema, é que se você dá uma aula com esse recurso, meu amigo, ou você implanta de uma vez por todo na sua igreja, você vai ter sempre pessoas cobrando. Mas aquela aula tal foi legal, porque é muito legal mesmo, tá certo? Vamos então para a aula, meu amado. Muito obrigado, Deus abençoe, um beijo para vocês e vamos que vamos, tá certo? Bom, o texto áureo se encontra em João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, ou a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Não vou ler para nós não perdermos muito tempo, mas você pode aí, se você tiver a revistinha da CPAD nas mãos, você pode, sei lá, dar um pause aí no vídeo e ler, ou você lê depois, tá? Isso aí não tem problema, porque como esse trabalho é feito para os professores também, então eu já deixo tudo pronto aí. Bom, o que é que nós vamos estudar dentro dessa lição? Nós vamos estudar o seguinte: no tópico 1 nós vamos falar sobre o anúncio do nascimento do Salvador. No tópico 2 nós vamos falar sobre a concepção do Salvador. E no último tópico, que é o 3, vamos falar sobre o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá certo? Introdução. Na revistinha não está como uma pergunta, esse texto não é uma pergunta, tá? Está como um ponto de parágrafo.
mas eu coloquei como uma pergunta para nós interagirmos com os nossos alunos. Você sabia que Deus não abandonou o ser humano? Legal isso, né? Muita gente não sabe, acha que Deus abandonou. Não, Deus não abandonou o ser humano no pecado, pelo contrário. Bom, por isso, o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para a humanidade, e em que a promessa de perdão e de salvação, por intermédio de sua encarnação, posterior à crucificação e morte, foi efetuada por ele na cruz, a fim de nos remir. Então Deus, ele não nos abandonou. Deus não abandonou o ser humano no seu pecado. Não, pelo contrário. Em Jesus Cristo ele providenciou, ele deu início à humanidade aí uma nova oportunidade de se reconciliar com Deus. A morte e a ressurreição de Cristo é a oportunidade que o homem tem de se reconciliar com Deus por intermédio do Senhor Jesus. Tópico 1, um anúncio do nascimento do Salvador. No Antigo Testamento, as predições sobre a vinda do Messias ao mundo no Antigo Testamento são abundantes, né? Assim, são muitas as predições sobre a vinda do Senhor, sobre a vinda do Messias, do Salvador. Isso se deu desde da queda lá dos nossos pais, né? De Adão e Eva, Gênesis 3,15. Também no sangue de animais, no umbral das portas, de acordo com Êxodo 12. E também na saída do povo judeu do Egito, né? Em Êxodo 12 também, 37. Então essas predições elas se dão em várias passagens no Antigo Testamento, já no começo ali na queda. Também nos Salmos, né? Nos Salmos mostra isso, já começa no Salmos 2, falando aí da vinda do Messias. No Salmos 26, no Salmos 16, 10, no Salmos 22, 1, no Salmos 35, 19 e também no Salmos 72, 1. Fala sobre aí as predições da vinda do Messias. Também na volta do exílio babilônico e nos profetas, principalmente no profeta Isaías, que é um profeta messiânico. Então, predições sobre a vinda de Jesus no Antigo Testamento está repleta. N livros da Bíblia, no Velho Testamento, fala das predições aí da vinda do Salvador, do Messias, que é o Senhor Jesus. Subtópico 2. O anúncio anunciado pelos anjos. Nós vemos as predições desde lá de Gênesis, passando pelos profetas, também nos Salmos. Agora nós vamos ver que ele foi também anunciado pelos anjos. Pelo anjo Gabriel, né? Foi um desses. O anjo Gabriel dá as instruções a Maria. Ele diz: porque para Deus nada é impossível. Leia depois Lucas 1, do 30 ao 38, que você vai ver lá a conversa, o diálogo dele com Maria, dizendo como que seria tal. Ela até questionou, mas ele disse: não, mas para Deus nada é impossível. Também os pastores foram tomados de grande alegria e glória do Senhor. Lucas 2:9. Então aos pastores também os anjos se apresentaram e anunciaram aí o nascimento do Messias, né? A vinda aí do Messias ao mundo. O coral de anjos, Lucas 2, 3 ao 18. E aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Subtópico 3. Desfrutado pela humanidade. Então nós falamos que ele foi anunciado pelos anjos, né? Maria recebeu o anjo Gabriel, os pastores tiveram as visitas dos anjos. Enfim, as pessoas ali, quando ouviram o que os pastores tinham a dizer sobre a vinda do Senhor, eles se alegravam, ficaram animados com toda a maravilha que estava acontecendo. Agora vamos ver que ele também foi desfrutado pela humanidade. Vamos lá. As visitas dos pastores e sábios simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Então a visita vamos chamar assim, desses dois classes de povos, né? Pastores e sábios, duas classes de pessoas diferenciadas uma da outra. Eles simbolizavam a raça humana à procura de Deus.
O homem estava perdido em seus pecados e delitos. Não foi o homem que se apresentou a Deus. Não, foi o próprio Deus que se apresentou ao homem. E uma simples manjedoura cheia de animais e palha. Então foi assim que Deus se apresentou ao homem. Foi assim que Jesus nasceu, num lugar inóspito, num lugar simples, porque ele era rei, né? Então sim, ele deveria ter nascido num palácio, com toda legalidade, com toda a mordomia, mas não, ele nasceu num lugar inóspito, num lugar onde não tinha beleza alguma, né? A simplicidade muito grande. Então foi assim que Deus se apresentou, a simplicidade de Deus quando foi ao encontro do pecador, João 1,9. Então é imensurável aí a simplicidade de Deus. É um Deus que não tem como nós explicarmos ele, porque veja só, ele poderia ter vindo, poderia ter permitido que Jesus nascesse dentro de um contexto real, digamos assim, quando se fala em reis. Ele poderia ter nascido de uma descendência de reis, por que não? Poderia ter nascido no palácio, mas não, ele nasceu numa manjedoura, né, num lugar simples, cercado de capim, de animais. Tudo isso ele fez por amor a mim e a você que está me ouvindo. A concepção do Salvador. Subtópico 1. Você que... Eu mandei aí o link. Mandei o link não, mandei no e-mail. Só vou pedir, meu amado, que você altere aí, porque no tópico 1, subtópico 1, eu esqueci de corrigir, ficou subtópico 3, tá? Então você que já recebeu aí, confira. Você que vai baixar o slide agora, não, já está corrigido. E quando eu estava gravando, eu vi que estava errado aí, corrigi. Mas subtópico 1 diz assim: um plano concebido desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, de acordo com Apocalipse 3,8. Bom, vamos lá. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, isso ninguém tem dúvida, certo? E a Bíblia fala que ele foi morto antes da fundação do mundo. Pois é, isso mesmo. Para salvar a humanidade. Então Deus já tinha preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo. É bom nós salientarmos e entendermos o seguinte, que Deus não foi pego de surpresa. Não, Deus não foi pego de surpresa lá no Éden. Quando Deus criou o mundo, ele fez o mundo sobre uma plataforma de salvação. Eu coloquei essa imagem aqui, simbolicamente, claro, mas ilustra o que eu quero passar para vocês. É como que quando Deus fez o mundo, ele fizesse em cima de uma plataforma de salvação. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 3 que Deus já tinha preparado, o Cordeiro já estava pronto, já estava morto, ou já tinha sido morto, desde a fundação do mundo, né? Antes, desde a fundação do mundo. Então, Deus já fez o mundo sob uma plataforma de salvação. Ele não foi pego de surpresa, porque Adão pecou, Eva pecou, e aí Deus improvisou. Não, meu amigo. Deus é Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então ele já criou o mundo em cima de uma plataforma de salvação, que é Jesus. Subtópico 2. O nascimento do Salvador. Vamos lá. O propósito do nascimento de Jesus. Bom, o propósito é simples, né? Qual é o propósito? O propósito do nascimento de Jesus foi para salvar o mundo. Então esse é o propósito. O evento do nascimento de Jesus, ele foi para salvar a humanidade. Esse é o propósito. Por quê? Porque Deus, ele amou o ser humano, amou o mundo, amou as pessoas. De acordo com João 3,16. Nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele disse: Nicodemos, é o seguinte, meu amigo, você conhece de todas as leis judaicas, você conhece tudo, mas você tem que entender que o homem ele precisa nascer de novo, tá? E aí dentro dessa conversa aí surgiu essa frase de Jesus, que ele disse: porque Deus amou o mundo. Na verdade não é uma frase, é uma afirmação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Por isso que eu coloquei no slide anterior que Deus criou o mundo sob uma plataforma de salvação. Jesus é a nossa salvação e Deus não foi pego de surpresa. Em Lucas 2, do 1 ao 7, diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo
Quirino, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa de Davi, da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que se havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e o levou e o envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, quando surgiu o decreto lá para todo mundo se alistar, José e Maria foi para Judéia, né? Belém da Judéia. E quando Maria já estava grávida, chegando lá, ela deu à luz ao seu filho, Jesus Cristo. Então foi assim o nascimento de Jesus, tá certo? Bom, um belo gesto de doação de si mesmo. Jesus, ele era o quê? Senhor, e se fez servo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Deus, ele mostrou um belo gesto de doação, doou-se de si mesmo, se esvaziou de si mesmo. Ele era Senhor, ele era soberano e passou agora a ser servo, tudo para salvar a humanidade. Nós temos que compreender isso, nós temos que aceitar isso, que Jesus, sendo Senhor, sendo Deus, não necessitando de nada, se sujeitou a ser servo para nos salvar. Louvado seja o nome do Eterno. Vamos lá. O resumo é que Deus é amor, né? 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem não ama não conhece a Deus. Porque quando se fala em amor, quem é amor? É Deus. Tudo que ele fez foi por amor ao ser humano. Bom, mas vamos avançar. Subtópico 3. Um roteiro divino de vida. Desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador. A partir de seu nascimento, essa realidade ela foi confirmada. Então, desde a fundação do mundo, Jesus ele é o Salvador, ele é a provisão, ele é a solução para o pecado da humanidade. Só existe perdão em Jesus, porque ele é o nosso Salvador. Agora, a partir do nascimento dele, essa realidade foi confirmada. Lucas 2:10 ao 11 fala sobre isso aí, tá certo? Então, a partir do seu nascimento, foi confirmado, foi concretizada essa afirmação aí, que desde a fundação do mundo, Jesus é o nosso Salvador. E ele foi gerado pelo Espírito Santo, Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe, né, dizendo a Maria, que descerá sobre ti o Espírito Santo, né? Ele falando ali com Maria. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui o anjo falando com Maria que Jesus seria gerado pelo Espírito Santo. Não foi gerado pelo homem, né? Pelo ato sexual entre marido e mulher, pelas vias naturais. Não. Foi concebido pelo ato sobrenatural, pela pessoa do Espírito Santo que gerou o Senhor Jesus Cristo. Contexto de pobreza. Foi assim que Jesus nasceu, no contexto de pobreza. Ou seja, isso mostra a humilhação e serviço aos desafortunados. Mostra que Deus ele despojou de si de uma tal forma que ele transmitiu essa humilhação, esse serviço em prol da humanidade, essa doação em prol da humanidade. Olha o que diz Lucas 4:18 ao 21. Depois você lê lá que eu só resumi aqui. O Espírito Santo do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar a quem? Aos pobres. Então ele tinha que nascer num contexto humilde, porque fala que é aos pobres. Quem tem acesso aos pobres, rico não tem acesso aos pobres, né? Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então esse contexto todo que Jesus nasceu ali em pobreza, foi tudo por amor a mim e a você. Mostra ali a humilhação em serviço aos desafortunados, aos miseráveis, aos condenados, né? Nós já estávamos condenados
ao inferno. Se não fosse Jesus Cristo, nós estávamos perdidos. Por isso que só Ele nos livra da condenação eterna. É chegado o reino de Deus na terra. Olha só, Lucas 10, 8 e 9. E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, esse cenário todo de humilhação, de pobreza, tudo isso era um plano de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, para pregar o reino de Deus aos cativos, aos pobres, aos homens, aos pecadores. E quando eu falo pobre, não é só em questão financeira, não. Pobre em contexto geral. Né? Nós estávamos condenados já ao inferno. Então, Jesus ele se apresentou e disse, é chegado o reino de Deus na terra. Então, Jesus ele trouxe, digamos assim, trouxe o reino de Deus para nós. Nos deu acesso ao reino de Deus, que estava muito longe de nós. Tópico 3. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Subtópico 1. A encarnação do Verbo. Vamos lá. Bom, a Bíblia afirma que o Filho de Deus se tornou carne. Isso é o que a Bíblia nos afirma, categoricamente. E o Verbo se fez carne, logos, né? A palavra se fez carne. Olha só. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. 1 Timóteo 3,16. Você também pode conferir em 1 João 4,2, 1 de Pedro, 1 de João 4,2, 1 de Pedro 3,18 e 4,1. Ou seja, a Bíblia diz que o Filho de Deus ele se fez carne, né? Se tornou carne. Ou seja, uma pessoa inteira de carne e osso, em pleno uso de suas funções psíquicas. Então Jesus ele era humano, isso mesmo, sentiu fome, sede, cansaço. O que você sente, Jesus também sentiu. O que eu sinto, que nós sentimos, Jesus sentiu, porque ele era homem. A diferença é que ele não pecou, resistiu e venceu o pecado. Claro que ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Mas na natureza humana, todas as necessidades fisiológicas que nós temos, né, todos os funcionamentos também fisiológicos que nós temos, ele também teve. E Paulo escreveu que Jesus realizou a reconciliação no corpo da carne. Então tudo isso foi em carne. Colossenses diz assim, 1, 21, 22. A vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne. De quem o apóstolo Paulo está falando aqui? O Senhor Jesus, pela morte, ou seja, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensível e inculpáveis. Então Jesus morreu na cruz, se fez carne, morreu, né, nos reconciliou com Deus no seu corpo, perante ele mesmo, perante Deus, para nos apresentar santo, irrepreensível e inculpável. Meu amigo, não tem palavra para falar sobre Jesus. Não vamos ficar aqui falando, não vai ter dia suficiente, tempo suficiente para falar o que Jesus fez por nós. Jesus ele assumiu a humanidade. E com a humanidade também ele assumiu as suas fragilidades próprias, né? Por quê? Juntamente com as fragilidades próprias da humanidade, ou seja, nós somos frágeis. A humanidade tem suas fragilidades, né? Todo ser humano é frágil em algumas áreas da sua vida. Você tem os seus pontos fortes, mas você tem os pontos fracos também. Por isso, Jesus, né? Ele, olha só, chorou em público, João 11,35. Por isso Jesus admitiu perdas, sentiu saudades, João 11,36. Tem crente que não admite perder não. Meu amigo, se converte primeiro. Se Jesus admitiu perca, por que é que eu não admito também as perdas da minha vida? Na nossa existência são várias as percas, tá certo? O crente tem que aprender também a suportar as percas, as necessidades, as saudades. Jesus também ele experimentou a dor, né? Será que alguém experimentou tamanha dor quanto ele? Sentiu tristeza de morte. Olha só, está aí os versículos, Mateus 26, 38, lê depois. Sentiu-se cansado, né? Ele descansou. Tem gente que diz que nosso descanso não é aqui, o eterno não, o espiritual não, mas o físico é aqui sim, meu amado. Por isso Deus deixou a noite, para você descansar, por isso Deus te deu sono, para você dormir. Para com isso, vai ler a Bíblia e estudar para entender. Nosso descanso, fisicamente falando, é aqui sim, porque Jesus sentiu cansaço e ele estava dormindo, descansando. Teve sede, teve dificuldades familiares,
teve problema na sua família, assim como todos nós temos, foi tido como louco. Jesus foi tido como louco. Tu perdeu o juízo. Então, se Jesus passou por tudo isso, é claro que nós também passaremos por algumas dificuldades. Mas Jesus diz assim, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Certo? Bom, vamos lá. A privacidade e a oração. Então, Jesus mostrou que são períodos essenciais para a sobrevivência espiritual. Então, a privacidade e a oração, esse particular com Deus, ele é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que ter intimidade com Deus, para nós vencermos as tentações. Esse período tem que haver na nossa vida, de intimidade com Deus. Depois você lê aí, Marcos 1:35, 6:30 ao 32, 45 ao 46, Lucas 5:16. Então tem que haver uma privacidade, tem que ter uma comunhão íntima e contínua com Deus, tá certo? Bom, vamos avançar. Subtópico 12, a humilhação do servo. A humilhação de Jesus está relacionada, vamos lá, em que está relacionada a humilhação de Jesus? Está relacionada ao seu sofrimento, como ao ser perseguido, desprezado pelas autoridades, e discriminado. Isso João, de acordo com João 1:46. Também a sua humilhação está relacionada ao ser silenciado diante de seus acusadores, está relacionada ao ser injustamente julgado diante de Pilato e Caifás, está relacionada a sua humilhação a ser açoitado impiedosamente. A sua humilhação está relacionada ao ser morto na cruz. Então a humilhação de Jesus está relacionada a esse contexto, de sofrimento, de perseguição, de desprezo, tanto pelos familiares também, pelas autoridades, pelos amigos, tá certo? Então tudo isso aí está relacionado ao sofrimento, à humilhação de Jesus. E de acordo com Isaías 53, diz que assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor. Então tudo isso já estava escrito. Isaías já tinha predito, dentro das suas profecias escatológicas, que o servo sofredor passaria por tudo isso. Então Jesus sabia que ele ia passar por tudo aquilo. Mas só para lembrar, ele fez isso por amor a mim e a você. Subtópico 3 e último subtópico, para nós encerrarmos aqui essa aula. O exemplo a ser seguido. Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai, amando o próximo. João 4:34, Lucas 4:18 ao 19. Então, quando Jesus andou aqui na terra, quando ele esteve aqui na terra, ele nos ofereceu, nos ensinou o melhor exemplo que alguém possa ter dado. Ele lavou os pés dos discípulos, ele foi humilde, ele se calou quando muitos queriam que ele falasse, ele recuou quando muitos queriam que ele avançasse. Então ele fez a vontade do Pai, amando o próximo como a si mesmo. Esses são dois mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo. Então Jesus nos ofereceu o melhor exemplo que alguém poderia nos dar. Fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, ele amou a todos. Então é dever meu e seu, que está me ouvindo, dever do cristão, dever da humanidade, é amar ao próximo, tá certo? A partir da sua vida, ou melhor, a partir da vida de Jesus, somos o que? Estimulados a priorizar o reino de Deus. Então, por isso e muito mais que ele fez, é que nós devemos priorizar o reino de Deus. Olha só. Assim somos solicitados a amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai tem por nós. Marcos 12:30 ao 31. Então, a partir da vida de Jesus, nós somos estimulados, nós temos por natureza, porque o Espírito Santo habita em nós, priorizar, é dever nosso priorizar a obra de Deus, o reino de Deus, porque nós fomos solicitados, ou devemos amar ao próximo. Na força de quem? Do amor de Deus.
o nosso Pai, porque Ele nos amou primeiro, tá certo? Bom, nós chegamos aqui, meu amado, minha amada, meu querido, meu amigo, no final desta aula, né? A conclusão de tudo isso diz o seguinte: as boas novas do Evangelho se materializaram em Jesus. Olha que lindo, né? Quando de seu nascimento em Belém. Olha só, então quando Jesus nasceu em Belém, se materializou as boas novas do Evangelho, certo? Sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento. Olha que foi muitos anos. Parecia que não ia se cumprir mais. Anunciada pelos anjos aos pastores e ecoa de forma abrangente por todo o universo. Que lindo, coisa linda isso, né? Ele, ou seja, Jesus, se encarnou, se humilhou, finalmente triunfou gloriosamente mediante a sua ressurreição para nos garantir a salvação. Você está perdido? Você acha que não é salvo ainda? Você ainda está acreditando no juízo investigativo? Para com isso, meu amado. Se alguém perguntar se você é salvo e você crê em Jesus Cristo, faz a vontade do Filho, tenha certeza que a salvação está garantida, tá certo? Bom, meu querido, muito obrigado. Quero agradecer minha esposa, minha filha, os meus amigos, os meus irmãos da minha igreja, todos os irmãos, todos os membros, a irmã Cida, lá da nossa igreja. Um abraço para você, minha querida. Deus abençoe. Todos os professores da nossa igreja, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Os meus pastores, pastor Zé, pastor